Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu gostaria de estar tratando sobre os concílios da igreja, né, que a igreja teve e tal. Os concílios que definiram algumas doutrinas, né? Temos aí o concílio mais citado e mais conhecido da história, que é o concílio de Nicéia. Tem o concílio de Calcedônia, tem o concílio de Trento, que é outro concílio importantíssimo, principalmente na história da igreja protestante, na história da igreja católica e tal, esses concílios. Hoje, quem continua fazendo concílios é a igreja católica, os protestantes já fazem com menos. A pergunta é, qual que é a necessidade de um concílio? Porque muita gente fala assim, não, Adolfo, que o concílio de Nicéia definiu a trindade. Cara, eu tenho um vídeo que eu leio o concílio de Nicéia no grego, eu mostro mostro até a tradução depois feita pelo autor, que o concílio de Nicéia não fala sequer, não menciona sequer a palavra trindade. Ele só trabalha a questão de Jesus, se Jesus ele foi criado ou não. Né? Aí trabalha a questão do monogenes, do homoios e por aí vai. Okay? É isso que se trata no concílio de Nicéia. Mas muita gente pega ele para dizer assim, olha, a trindade foi definida aqui, não nem aparece a palavra trindade. Pelo menos no concílio que eu tenho. Se você tiver um concílio mais completo na língua grega, por favor, me mande que eu estarei agradecido. Ok? Mas o concílio que eu tenho, o acesso ao concílio de Nicéia que eu tenho, é de apenas uma página, não muito grande, é um texto não muito grande, né? Nem tão difícil de se ler. Tá? E quando eu digo não tão difícil de se ler na língua grega, ok? Então é isso. Mas a pergunta é, por que se faz o concílio? Como é que surge o concílio? Qual que é a necessidade de concílio? E o que um concílio define? Primeiramente, você tem um problema. Quando você tem um problema, você tem que resolvê-lo. Vamos supor, na sua igreja, tem um problema difícil, uma situação difícil. Um caso de divórcio. O que acontece? Reúne-se os líderes da igreja para se resolver isso daí. Um irmão lá descreu em tal crença, não sei das quantas. Reúne-se a igreja para discutir isso daí. Está surgindo um problema sobre a igreja. O que a igreja faz? Se reúne, os líderes da sua igreja vão se reunir. A igreja adventista, por exemplo, ela fez, nos seus concílios anteriores, ela tinha feito 27 doutrinas específicas. Não, nós adventistas, sétimo dia, cremos aqui. Hoje, depois de um pouco de estudar, tem-se 28 doutrinas fundamentais do adventismo, da igreja adventista. É interessante. O que foi feito um concílio. O que acontece? Como que, na minha opinião, na minha visão, como que surgiu um concílio? O concílio era assim. Você tinha um problema, o problema se tornava quase que político, se tornava até político, se tornava grande demais. O que acontecia? O pessoal tinha que se reunir para definir, nós cremos nisso ou nós cremos naquilo? O que está certo, o que está errado? Né? No período do concílio de Nicéia, você teve uma grande disputa na questão de se Jesus era Deus ou não, se Jesus era gerado ou não, por causa do quê? Do arianismo. Né? Por causa do arianismo. E aí você teve os caras se reunindo e definindo. Aí surgiu o concílio de Nicéia, que ele não é uma coisa para definir, mas seria uma resposta a determinados problemas. E temos que analisar os concílios nos seus determinados problemas. Por exemplo, você teve o concílio de Jâmnia, alguma coisa assim. Foi no ano 90, por volta do 90, que você teve lá os judeus que se reuniram para definir o cânon do Antigo Testamento. De vez. Finalizar, não, nós cremos nisso. Nós não temos isso. Né? Definir se o judicistério entrava ou não, e por aí vai, todo um lenga-lenga que o concílio de Jâmnia teve. Foi o quê? Se tinha um problema, se criou o concílio para resolver. E aí você vai tendo alguns concílios ao longo da história da igreja primitiva e da igreja católica, né? Da igreja católica e depois da reforma você ainda teve concílios protestantes, né? Para definir algumas crenças, né? Porque aí depois na reforma protestante surgiu os luteranos, surgiu os calvinistas, surgiu os anabatistas, surgiu os batistas, aí vai surgindo várias denominações até chegar aos dias de hoje. Então, os concílios são algo comum dentro das igrejas, é algo comum dentro da história cristã, e eles não vieram assim, olha, a igreja crê nisso e pá, pum. Não, você tinha um problema e aí se definiu. Até hoje, quando você vai abrir uma igreja atualmente, eu vou fundar a igreja dos majoritarianos, tá? Vou fundar a igreja dos majoritarianos ou vou fundar a igreja dos regregoides, por exemplo. Vou fundar uma igreja chamada Regregoides. Né? Salve, salve, Regregoides. Vou fundar lá uma igreja chamada Regregoides. Olha que eu tenho coragem, gente. Brincadeira.
o que acontece? Para mim fundar essa igreja, eu tenho que definir as crenças dela. Se eu como presidente ou qualquer coisa, eu tenho que definir, ou eu tenho que reunir com os manos brutos de confiança e definir as crenças fundamentais dessa igreja. E apresentá-las até ao governo, cara. É interessante isso daí, né? No aspecto eu falo assim de organização e tal, né? Para ser uma instituição reconhecida ou que tem um aparato, um amparo do governo, né? Para ter liberdade e tal, ter propriedade, por aí vai, conta do banco, CNPJ, por aí vai. Então é assim que funciona, né? Então os concílios, as questões conciliares, elas vieram com essa problemática. Então você tinha algumas crenças que a igreja simplesmente se reunia para tentar responder a isso, né? E nem isso determinava tudo, né? Nem isso determinava todo esse aspecto. Por exemplo, você teve aí o aspecto do cânon do Antigo Testamento, né? Os judeus já no primeiro século definiram o Antigo Testamento para eles, né? A Bíblia hebraica. Muitos judeus não gostam que se utilize o termo Antigo Testamento, mas sim o termo Bíblia hebraica, o cânon da Bíblia hebraica. E durante o período da igreja primitiva e por um longo de tempo surgiu a questão dos pseudogrifos, né? Que é o livro de Tobias, o livro de Judite, Macabeus e tal, que tem uma certa importância histórica, né? Um contexto histórico, mas a pergunta é se era canônico, se isso e aquilo. E esse debate ele vai rolando, né? Quando culmina na Reforma Protestante, Lutero ele toma partido pelo Concílio de Jamnia e utiliza-se da Bíblia hebraica, né? Como ele toma como base da Bíblia hebraica, e acaba rejeitando os livros que só estavam em grego, né? Os livros apócrifos do Antigo Testamento. E aí o que acontece? A igreja em 1560, 1570 faz o Concílio de Trento. A igreja católica, a igreja católica em contrapartida para a questão de Lutero, ela define de vez que esses livros apócrifos fariam parte do cânon da Bíblia. Isso é o Concílio de Trento. Então, assim, o Concílio de Trento é 1570, 1560, 1570, muito posterior ao início da Reforma Protestante, né? Ele surgiu meio a isso. Mas se ele faz um concílio em 1560 ali, 1560, 1550, por aí vai, entre 1550 e 1570. Se a Igreja Católica faz esse concílio em 1550 a 1570, quer dizer que já não era uma coisa definida 100% antes. Entende? Então, e a partir desse concílio de Trento é que passa a ser definido pelo menos esse aspecto bíblico. E por aí vai, você vai tendo outros concílios, concílio de Latrão, que tratam de outros assuntos, milhares de concílios pela Igreja Católica, né? Mas esses concílios, eles tentam retratar ou tentam responder a certos questionamentos, a certas estruturas, a responder a certos problemas, né? E gostaria de finalizar por aqui. Então, assim, quando alguém fala, porque a Igreja Católica definiu isso, não é que definiu, ela tinha um problema, ou a Igreja Cristã, né, no caso primitivo ali, ou a Igreja Cristã, ela tinha um problema e ela tinha que resolver. Como é que ela resolvia? Reunindo o pessoal, e eles davam a resposta da crença. Por exemplo, eu fiquei extremamente fascinado quando um amigo meu falou assim, se não fosse Atanásio, ele escreveu um artigo sobre Atanásio, se não fosse Atanásio, virado no giraia, defender a questão de Jesus ali no Concílio de Trento, ele foi uma das principais figuras, se não fosse ele estar batendo e brigando com os caras ali, né, possivelmente não crer, né, não crer na divindade de Jesus hoje seria dogmatismo, tipo assim, você seria ser um conservador, né? Hoje a gente que crê que Jesus é Deus, que Jesus não é criado, é o padrão da igreja, é o padrão da igreja no geral, de todas as igrejas. Se Atanásio não tivesse existido na história, se ele não tivesse atuado com a força que ele atuou, com a influência que ele influenciou, possivelmente a maioria dos cristãos hoje não creria na pessoa de Jesus Cristo como sendo Deus, seria como sendo gerado, né? Então é algo assim, é algo interessante de se observar, né? Isso é um pouco de história, um pouco de colocações. Então assim, fica a minha dica, né? Eu trabalhei um pouco o cano do Novo Testamento, comentei a questão do Atanásio virado no giraia, né? E por aí vai, tá, gente? Então, mas essa é a importância dos concílios para a teologia, essa é a importância dos concílios para a história, essa é a importância dos concílios até para a definição de alguns conceitos que a gente tem sobre Bíblia, sobre nós mesmos, né? Uma coisa que
tio Olavo falou, né? O Olavo de Carvalho, estão chamando o Olavo de Carvalho de tio já, mano. Ele vai me pegar de pau se ele ouvir um troço desse. Brincadeira, gente. Olavo de Carvalho, filósofo Olavo de Carvalho, ele falou assim, ó, quando a gente vai falar de crença, a gente tem que entender qual que é a origem dela. Quando se surge. Então, não é por que você crê, mas a origem dela. Isso é interessante saber. Quando você crê em alguma coisa, e não é só crença religiosa, é crença em qualquer coisa, cara. Você tem que se perguntar qual que é a origem. O cara não crê em Deus, mas qual que é a origem dele não crer em Deus? O cara crê em Cristo. Por que ele crê em Cristo? Qual que é a origem da fé dele? O cara é muçulmano. Então, principalmente com fé se utiliza esse argumento. Mas por que você entende que 1 mais 1 é igual a 2? Qual que é a origem disso? Quando surgiu isso? Por que é assim? Então, são questionamentos interessantes. E o que eu queria ter falado é isso. Os concílios, eles são pontos históricos culminantes para certos problemas e eles datam facilmente os problemas que a igreja enfrentava ou a como a igreja interpretava certas questões, certas doutrinas. E isto é de extrema importância, é de extrema observação muito bela, porque a teologia é isso daí, minha gente. Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e tamo junto, Cabri Batalha.